Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras escaldantes de Presidente Prudente no interior de São Paulo. E hoje a gente está aqui para falar desse disco aqui do Iron Maiden, Fear of the Dark. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Olha só, Fear of the Dark foi lançado em 11 de maio de 1992. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele comemorou 30 anos de idade. Eu vi muita gente fazendo vídeo, né? Tem um monte de... Tem uma galera muito legal que trabalha com a questão do colecionismo, a questão da música. E eu vi muita gente fazendo vídeo sobre Fear of the Dark. Eu já tinha planejado fazer o vídeo há muito tempo, já tem 2 semanas que a gente não tem vídeo aqui no canal, muito trabalho, né? A gente está trabalhando muito aqui na nossa empresa, mas eu não poderia deixar de falar do Fear of the Dark porque ele é muito especial para mim. Ele não é o primeiro disco do Iron Maiden que eu comprei ou que eu ouvi, mas foi o primeiro disco do Iron Maiden que eu acompanhei o lançamento. É, Tem 30 anos que eu comecei a ouvir música rock, né, heavy metal, a comprar discos por minha própria conta. Eu tinha 15 anos de idade na época. E o Iron Maiden estava lançando Fear of the Dark. Justamente aí, um ano e meio depois que eu comecei a comprar disco. E eu já tinha ali uns 3 ou 4 discos do Iron Maiden. Eu tinha o No Prayer for the Dying, eu tinha o Live After Dead, que foi o primeiro disco aí que eu comprei deles. Eu tinha o Power Slave e eu tinha, se eu não me engano, o Seventh Son of a Seventh Son. E o Fear of the Dark estava sendo lançado, ia ser o primeiro disco que eu ia acompanhar o lançamento. Praticamente eu peguei esse disco junto com o vendedor da loja. Eu fiquei indo na loja, ó, quando vai chegar, quando vai chegar, quando vai chegar. E ele falou, ó, vai chegar tal dia, e eu praticamente cheguei lá cedo, fiquei esperando. Praticamente ajudei ele a tirar o disco da caixa. E era um disco duplo, não estava esperando isso. Porra, por que você não estava esperando isso? Lembre-se, 30 anos atrás não tinha internet, não tinha nada online, não tinha essas informações rápidas e frescas que a gente tem hoje. Hoje, um disco que é lançado hoje já está disponível no Spotify, você pode ouvir antes dele chegar na loja, antes dele estar disponível para venda. E mesmo que ele esteja disponível para venda no mesmo dia do lançamento, você compra, demora 3, 4 dias para chegar na sua casa. Você já ouviu no Spotify por 4 dias. Hoje você pode ouvir um disco antes de comprar. Naquela época não, cara. A gente tinha que comprar o disco sem ter ouvido, sem saber se ele era bom, se não era. Quantos discos eu comprei por causa da capa, porque eu gostei da capa, ficou bonito. A Fantasia foi um deles. Eu não tinha a mínima ideia do que era a Fantasia quando chegou o disco na loja. Só vi Tobias Sammet ver na parte de trás um monte de gente bacana, e a capa era linda, maravilhosa, e aquele título The Metal Opera me pegou e eu levei para casa, mas eu não sabia o que era aquilo. Não tinha a mínima ideia do que eu ia encontrar dentro daquele disco. O Iron Maiden é a mesma coisa. Para um lance absurdo, a música Fear of the Dark tocou nas rádios aqui do interior absurdamente. Né? Acho que o pessoal jogou um jabá ali na mão da rádio. Por que jogou um jabá? Pô, porque aqui, Presidente Prudente é terra do sertanejo, cara. Aqui tem muita música sertaneja, tem muito pop, né? Aquele pop tuts. Naquela época, aquele pop dance, né? Tuts, tuts, tuts. A gente tinha uma rádio que só tocava pop e uma rádio que só tocava sertanejo, e esse pessoal começou a tocar Fear of the Dark. Falei, caraca, mano, a música é legal, a música é legal. Vamos comprar o disco. Eu cheguei lá, era um disco duplo. Pelo que a gente sabia na época, era o primeiro disco duplo do Iron Maiden. E antes da, e antes do Bruce Dickinson voltar, né, então até Fear of the Dark é o disco mais longo que o Iron Maiden já gravou. Eu tô olhando aqui, ele tem 57 minutos e 58 segundos. E era um disco duplo. O Iron Maiden, para quem não sabe, estava vindo de um disco que teve muitas críticas negativas, né, o No Prayer for the Dying. Ele teve muitas críticas negativas pela qualidade da composição e pela qualidade da gravação do disco. O Bruce Dickinson meio que cantou a moda caralha naquele disco, não teve nenhuma técnica vocal, ele só chegou lá e rasgou a voz.
e dane-se. Porém, mesmo aquele disco sendo ruim, mesmo aquele disco não sendo aí o preferido da galera, mesmo ele tendo sofrido centenas de críticas nas revistas, né, especializadas, você ouve o No Prayer for the Dying, você reconhece o Iron Maiden ali. Você reconhece a guitarra, você reconhece a batida do contrabaixo, você reconhece as viradas de bateria. Aquilo é Iron Maiden, pelos temas das músicas. Agora, hoje, Fear of the Dark é considerado um clássico, mas naquela época ele também sofreu as mesmas críticas que o Iron Maiden sofre hoje. Porque o Fear of the Dark é uma tentativa de atualizar o som da banda para os anos 2000. Sabe, muita gente pega os discos novos do Iron Maiden, como o Senjutsu. Eu fiz uma crítica do Senjutsu no podcast, não aqui no YouTube. Todo mundo pega o Senjutsu e fala, não, porque o Iron Maiden é uma banda que não ficou presa ao passado, o Iron Maiden é uma banda que se reinventou, o Iron Maiden é uma banda que entrou em novos patamares de música. Isso começou aqui, no Fear of the Dark. Porque se você pega ali essa primeira parte da carreira do Iron Maiden, desde que o Bruce entrou lá em The Number of the Beast até o No Prayer for the Dying, você pega todos aqueles discos, tirando ali um pouquinho o Somewhere in Time, porque muita gente reclama também da produção, né, dos sintetizadores do Somewhere in Time, mas pegando todo esse grupo de discos, é a mesma banda. É a banda que eles exploraram uma coisa que eles criaram até a exaustão. E creio que naquela época, quase 100% dos fãs queriam que eles continuassem explorando isso até a exaustão. E o Fear of the Dark foi o primeiro disco onde eles tentaram mudar, onde eles tentaram se adaptar. Olha, por exemplo, Be Quick or Be Dead, que é a primeira música que aqui abre, é uma música que você nunca ouviu o Iron Maiden fazer esse tipo de música, né? Uma batida mais pesada, quase thrash metal, né? E você fala, caraca, o que é isso? Quando eu coloquei o disco pra ouvir, né? Falei, caralho, mano, o que é isso? E o Bruce cantando com aquela voz, com aquele drive, né, pesado de novo, você fala, putz, será que vai ser um outro No Prayer for the Dying? E de repente entra From Here to Eternity, que você fala, pô, isso aí é Iron Maiden, isso é bacana, eu reconheço, isso é Iron Maiden, legal, vamos ouvir o resto do disco. Uma outra crítica que o pessoal, hoje não sei se o pessoal daquela época, pô, tem 30 anos isso, né? Muita gente já ter morrido, muita gente deixou de gostar da banda, muita gente cresceu, largou de ser criança. O pessoal reclamou muito da capa, né? Reclamou muito da capa do disco. Por quê? Porque foi o primeiro disco onde eles não usaram o Derek Riggs como criador, né, de capas, como aquele Ed tradicional, né, o mascote da banda, aquele Ed tradicional que a gente conheceu lá no primeiro disco, Iron Maiden, de 1980, e foi até No Prayer for the Dying, ele não tá aqui na capa do Fear of the Dark. É um outro Ed estilizado, né, esse Ed de pesadelo, né, saindo da árvore, que tem a ver com a letra da música Fear of the Dark. Isso foi muito criticado na época. A capa é bonita? A capa é bonita. Mas não é o Ed que as pessoas estavam acostumadas. E lembre, metaleiro, eu chamo de metaleiro porque às vezes é idiota, né? Metaleiro é difícil mudar, né? Metaleiro tem uma mente. A gente fala que o metaleiro, muita gente acha que é estranho você ver esses metaleiros que votam na direita, que votam em pautas conservadoras. Mas o metaleiro em si, na sua essência, ele é conservador, cara. Ele é retrógrado, ele é conservador. Ele não quer que as coisas mudem. Ele quer que as coisas continuem do jeito que ele gosta. É difícil para ele aceitar uma evolução. Né? Imagina, o pessoal que ouve AC/DC. Pô, AC/DC é legal, eu gosto, por favor. Não achem que eu estou criticando AC/DC, mas AC/DC nunca mudou. E o pessoal gosta disso. O pessoal não quer mudança. Qualquer disco que tem um pouco de mudança é disco que vende pouco. Então, na época, teve essa crítica à capa do Fear of the Dark, porque não era aquele Ed de história em quadrinhos, né? Aquele personagem de terror de história em quadrinhos que você estava acostumado a ver em todas as capas do Iron Maiden, praticamente tendo uma evolução, né? Eu gosto do Ed clássico, acho o máximo, mas aí é uma mudança. Imagine como o pessoal chiou na capa de X Factor, né? Que foi um Ed feito por computação gráfica, que ficou lindo, maravilhoso, uma capa incrível. Mas o pessoal reclamou, porque eles estão acostumados
Ainda mais que o Derek Riggs voltou depois para fazer a capa do ao vivo, né, da despedida do Bruce, da turnê de despedida do Bruce, que o Bruce Dickinson saiu da banda depois desse disco. Ele voltou para fazer o A Real Live One e o A Real Dead One, né? Então, como forma de homenagem, como forma de marcar o fim de um ciclo, eles chamaram o Derek de volta para fazer a capa desses dois discos. O pessoal, legal, o Derek voltou. E no próximo disco saiu um Ed em computação gráfica. O que eu acho de Fear of the Dark? Um grande disco, um puta disco. Adoro Fear of the Dark. Só que, aí vem a crítica. O que eu acho? Ele poderia ser um disco um pouco mais curto, né? Eu acho que ele é um disco que tem umas gordurinhas aqui. O canal Rock Lotion falou sobre discos que vocês desculpem, que a câmera tá tendo problema em focar em mim, não sei porquê. Isso nunca aconteceu. Então ela tá fazendo esse vai e volta de foco. Ele fez um vídeo, né? Vou deixar o link aqui embaixo, sobre discos que poderiam ser discos bons que poderiam ser mais curtos. E ele falou do Fear of the Dark. Realmente, é um disco que ele tem um pouco de gordura, né? Ele poderia, por exemplo, ele tem 12 músicas, né? Poderia ter 10, tranquilamente. Poderia ter 8. Olha, cara, eu tô indo ao absurdo. Poderia ter 8 músicas e seria um disco incrível. Gosto muito das 3 primeiras, Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity, Afraid to Shoot Strangers. Inclusive, Afraid to Shoot Strangers e Fear of the Dark são as 2 músicas desse CD que sempre estiveram nas turnês do Iron Maiden, menos em 2005, quando eles fizeram aquela turnê pegando os 4 primeiros álbuns só, né? Que eles voltaram a fazer igual Metallica, né? Metallica só faz show com música antiga agora. Eles fizeram uma turnê em 2005 só com as músicas antigas, e foi a única turnê que essas 2 músicas não fizeram parte. Mas fora essa turnê de 2005, From Here to Afraid to Shoot Stranger e Fear of the Dark estão em todas as turnês do Iron, embora eu ache que From Here to Eternity é muito melhor do que Afraid to Shoot Strangers. A gente vai ter Wasting Love, que é a primeira balada do Iron Maiden, né? É colocado... Acho que a primeira música que é totalmente balada. Você tem algumas outras músicas. Lembrando que balada não é música romântica, tá? É o ritmo da música. Então, Wasting Love ali, meio puxando o que o Bruce tinha feito no disco solo dele, né? Tattooed Millionaire, ele e o Janick Gears. Então, meio que naquela linha daquele disco, né? Porque essa música tá pegando mais naquele lado. Judas Be My Guide é uma típica música Iron Maiden. Weekend Warrior, muito foda também. E ela fecha com Fear of the Dark, que é um clássico, que é uma letra incrível, uma batida incrível, uma música espetacular. Eu não curto muito a Fear is the Key, Shadowhood End e a The Apparition. Não sou muito fã dela não, cara. Eu acho que são músicas que poderiam estar de fora, mas lembrem-se, minha opinião, sempre. Então acho que ela poderia estar de fora. Mas está aqui, 30 anos de Fear of the Dark. Eu tenho muito disco aqui na estante que está completando 30 anos agora em 2022 e que completaram 30 anos ano passado, em 2021, como eu falei para vocês. É o ano que eu comecei a comprar discos com o meu dinheiro. Então tem muita coisa aqui na estante que está completando 30 anos. Tô pensando em não fazer um vídeo cada um, né? Mas tô pensando aí no fim do ano fazer discos da estante que tem 30 anos e mostrar todos eles. Eu já tive o Fear of the Dark em vinil, primeira vez que eu comprei ele em vinil. Tem o Fear of the Dark naquela edição que veio com os videoclipes, né? A Enhanced CD. E tenho esse Fear of the Dark que foi lançado agora, que é o Digipack, né? Que o pessoal diz que ele foi remaster, né? Refeito, né? Na capa. Então, acho legal, acho bacana. Infelizmente a versão em vinil eu não tenho mais, eu me desfiz de todos os meus vinis, eu só coleciono CD. Embora eu tenha um toca-discos ali na estante, eu vou fazer um vídeo mostrando a aparelhagem de som onde eu ouço música. Vocês vão ver que eu tenho um toca-disco lá, mas eu não tenho disco nenhum. Mas está aqui o Fear of the Dark. Lembrando também que foi aqui que o Steve Harris começou a ser produtor
do disco. Ele e o Martin Beach dividem a produção desse disco, mas a gente sabe que o Steve Harris depois ele vai assumir a produção dos discos do Iron Maiden depois que o Beach se aposenta. Cara, uma das minhas grandes tretas com os discos novos do Iron Maiden é realmente a produção do disco, do Steve Harris. Eu não curto o jeito que o Steve Harris faz a produção dos discos. Eu acho que o Iron Maiden poderia ganhar muito mais, poderia ganhar muito mais força, poderia ganhar muito mais poder se eles tivessem um produtor trabalhando com eles e não deixar na mão do Steve Harris. Gente, esse é o vídeo de hoje. Obrigado por quem assistiu até o fim. Curte aí o vídeo, se inscreva no canal. Eu publico poucos vídeos, então eu não vou encher o saco muito de vocês. E diz aí nos comentários o que vocês acham do Fear of the Dark. O que vocês acham da minha opinião sobre Fear of the Dark. E a gente desenvolve aí uma conversa bacana sobre música e sobre colecionismo. A gente se vê, se Deus quiser, semana que vem em mais um vídeo com um disco. Até, galera!